Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise, onde nesse vídeo aqui eu estarei fazendo para vocês mais uma sessão que vai corresponder à temática relacionada à obra de Freud, A Interpretação dos Sonhos. Uma obra clássica, né, que eu venho aí fazendo alusão, e quem quiser ter um conhecimento abrangente acerca do que eu venho conversando aqui sobre esta obra, é só você voltar aí a alguns vídeos e assistir desde a sessão de número 1, visto que eu venho fazendo um percurso gradativo no que diz respeito a uma compreensão abrangente, tá bom? Pois bem, vimos anteriormente vários autores trazidos por Freud, né, com visões diferentes no que diz respeito à fonte do sonho, né, no que diz respeito àquilo que dá origem à imagem onírica, àquilo que produz o sonho munido por determinado conteúdo, sabe? Pois bem, dando continuidade, o que eu venho trazer hoje para vocês é que a maioria das autoridades, no que diz respeito a essa temática, quando eu falo de autoridades, eu falo de autores mesmo que transcrevem essa temática, autores que desenvolvem teorias acerca dessa temática e que muito bem são elucidados aqui na interpretação dos sonhos por Freud. A maioria dessas autoridades nessa temática concordam que as causas que perturbam o sono, ou seja, as fontes dos sonhos, podem ser aí de muitas espécies. A gente viu que tem determinado autor que tem a visão de uma determinada fonte. A gente viu autores com visões diferentes no que diz respeito às fontes dos sonhos. Mas a verdade é que para a maioria das autoridades acerca do assunto, inclusive para Freud, a fonte dos sonhos podem ser de várias espécies, né? Os estímulos somáticos, quanto às excitações mentais, podem vir aí a atuar como instigadores dos sonhos, né? E aí essas autoridades vão aí classificar a fonte dos sonhos, e Freud vai trazer essas classificações na obra A Interpretação dos Sonhos. Então, classificaram em 4 tipos de fontes, certo? A fonte dos sonhos, a origem dos sonhos, foram aí classificadas em 4 tipos. Quais são? Quais são esses 4 tipos? Primeiro tipo, podemos ter aí uma fonte que é munida por uma excitação. Caio, essa excitação diz respeito ao quê? Diz respeito a uma excitação sensorial externa. Ou seja, excitação sensoriais externas pode vir a ser aí uma das fontes dos sonhos. É uma fonte mais objetiva, porque vem do externo. Vem do externo, né? Excita nosso sistema sensorial e produz sonhos. A gente vai ver isso com calma. O segundo tipo de fonte, o segundo tipo de
o segundo tipo de conteúdos que vão aí produzir, que vão aí estimular imagens oníricas, são as excitações sensoriais internas, né? As excitações sensoriais internas, conteúdos internos que vão aí demandar estímulos para que as imagens oníricas possam ser produzidas, né? Estimulando aí o fenômeno nomeado como sonho. E aí esse tipo de fonte, as excitações sensoriais internas, são de ordem subjetiva, enquanto que as excitações sensoriais externas são de ordem objetiva. As excitações sensoriais internas vão ser aí de ordem subjetiva, tá? Temos a terceira fonte, o terceiro tipo de fonte dos sonhos, que aí são os estímulos somáticos internos. E aí será de ordem orgânica, nem de ordem objetiva, nem de ordem subjetiva. Serão aí de ordem orgânica. A isso damos o nome de estímulos somáticos internos. E, por fim, o tipo de número 4 da fonte dos sonhos são aí as fontes de estimulação que vai ser puramente psíquica. A gente viu aí fontes de 4 ordens: objetiva, subjetiva, orgânica e psíquica. Então, iremos trabalhar aqui no canal Só Psicanálise todos esses tipos de fontes dos sonhos, certo? Que também é trabalhado por Freud na obra A Interpretação dos Sonhos. Nessa sessão aqui, eu vou me ater ao primeiro tipo de fonte dos sonhos, certo? Que são aí os estímulos sensoriais externos, aquilo que é da ordem do objetivo. E aí, para falar desse tipo de fonte dos sonhos, Freud vai trazer o jovem Struppiel. Esse jovem, segundo Freud, ele é filho de um filósofo. Um filósofo que é autor aí de livros sobre os sonhos. De livros que já nos deu várias ideias acerca dos problemas oníricos. Na obra A Interpretação dos Sonhos, Freud não vai dizer quem é esse filósofo, bem como ele não vai mencionar quais que são esses livros. Só vai dizer que esse jovem é filho desse filósofo, desse tal filósofo. Pois bem, tentei buscar alguma coisa na internet sobre esse jovem, sobre o jovem Struppiel. Não achei nada sobre ele. Mas Freud vai dizer que ele publicou relatos de suas observações sobre um de seus pacientes. E aí ele também não vai dizer o que é que o Struppiel é. Se é médico, se é psicólogo, se é psiquiatra, se é neurologista, se é analista, ele não vai dizer. Mas ele vai dizer que Struppiel tem pacientes. E que Struppiel se debruçou sobre essa temática. E aí ele vai contar que um de seus pacientes sofria de anestesia geral.
uma anestesia geral que acometia a superfície do corpo. A anestesia geral consiste em uma suspensão da sensibilidade da superfície do corpo. Mas ele sofria também de uma paralisia de vários dos seus órgãos sensoriais superiores, que aí é o nariz, né? Que aí vai dar vazão ao olfato, né? O paladar, a visão, a audição, né? Tratando-se aí do paladar, a língua, né? Que dá aí vazão o paladar, né? Os olhos, que aí dá vazão à visão, e os ouvidos, que aí dá vazão à audição, certo? Então, esse paciente, ele sofria de uma paralisia nesses órgãos sensoriais superiores, certo? O que é que acontece? Quando o canal se fechava, o canal que dá entrada aos sentidos, né? Os canais sensoriais, quando fechados para o mundo exterior, esse paciente adormecia. Por quê? Porque estando fechado para os estímulos do mundo exterior, né? Ele não é aí acometido por estímulos que venham o manter acordado, né? Com isso, ele adormecia, entende? Pela ausência de estímulos que objetivam aí mantê-lo acordado, certo? E aí, Freud vai dizer, pois bem, quando nós mesmos desejamos dormir, temos aí o hábito de tentar produzir uma situação semelhante à da experiência de Strupel, né? Quando a gente deseja dormir, a gente tenta aniquilar o máximo possível os estímulos externos que chegam aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, ao nosso nariz, à nossa boca, né? Quando uma pessoa, minha gente, ela está em coma, todos os canais sensoriais estão fechados, né? Nenhum estímulo externo é capaz de adentrar nesses canais, porque esses canais estão fechados, né? Então, fechamos nossos canais sensoriais mais importantes, né? Que são os olhos, os ouvidos, a boca, né? O nariz, né? Tentamos proteger, na verdade, porque não tem como fechar o ouvido, não tem como, até tem, por meio de alguns dispositivos, né? Mas não temos como fechar o nariz, por exemplo. Como é que a gente respira, né? Se fecharmos o nariz, né? Então, a palavra correta é proteger. Ao adormecer, tentamos proteger esses canais, né? Para que não sejam aí acometidos por estímulos, né? Estímulos que atuam sobre eles. A gente faz isso para adormecer, certo? Muito embora isso aí não seja um plano que venha se concretizar inteiramente, porque a gente não tem controle total sobre os estímulos externos e não temos um controle total sobre os nossos canais sensoriais, certo? Então o que é que acontece? Não podemos manter os estímulos completamente afastados de nossos órgãos sensoriais. Não podemos suspender inteiramente a excitabilidade de nossos órgãos dos sentidos, certo? Vão ter aí estímulos razoavelmente poderosos
a ponto de nos despertar, certo? Existem estímulos razoavelmente poderosos a ponto de nos despertar de um sono profundo. Então vejam bem, Freud vai dizer, mesmo no sono, a alma ela está em constante contato com o mundo extracorporal. Pois bem, quando falamos de alma, no âmbito da psicologia, no âmbito da psicanálise, quando falamos de alma, estamos falando de mente. Então, mesmo no sono, a mente está em constante contato com o mundo extracorporal, certo? Então, o que é que acontece? Os estímulos sensoriais que chegam até nós durante o sono, eles podem muito bem tornar-se a fonte dos sonhos. Eles podem muito bem tornar-se a fonte dos sonhos. Uma luz forte, por exemplo, ao ser ligada bruscamente, pode incidir sobre os olhos, Um ruído brusco pode incidir sobre os nossos ouvidos, nos fazendo ouvir, mesmo estando dormindo, Alguma substância de odor pronunciada ali no ambiente poderá estimular a membrana mucosa, do nariz, certo? Então, por movimentos involuntários durante o sono, podemos aí descobrir alguma parte do corpo. E essa parte do corpo, ela pode estar aí exposta à sensação de frio. Ou se a gente muda de posição, podemos aí provocar sensações de pressão ou contato, certo? Então, o nosso tato vai ser estimulado. É possível que sejamos picados por um mosquito durante o sono. Ou seja, pequenos incidentes durante a noite podem vir aí a afetar vários dos nossos sentidos ao mesmo tempo. E isso aí pode estimular uma imagem onírica, uma imagem que vai aí produzir um sonho. Então, alguns observadores atentos, a isto, reuniram toda uma série de sonhos em que houve uma correspondência muito grande entre um estímulo constatado ao despertar, e uma parte do conteúdo do sonho que foi possível identificar o estímulo como a fonte do sonho. Então, uma parte do sonho estava ali interligado a um estímulo constatado durante a noite, durante o sono, E aí foi possível identificar que isso aí, que foi constatado durante a noite, como estímulo, provocou ali um conteúdo que muniu uma imagem onírica que produziu um sonho. Entende? Como, por exemplo, às vezes eu estou dormindo, minha mãe me chama, a partir de um tom de voz elevado. De repente, aquilo ali produz uma imagem onírica e eu acabo sonhando com a minha mãe me chamando. Entende? Vai ser produzido ali a imagem da minha mãe em uma imagem onírica, onde eu irei, antes de despertar, de modo propriamente dito, eu irei sonhar com a minha mãe me chamando, com a imagem da minha mãe me chamando, entende? Pois é isso, gente. Eu vou me ater aqui e a gente continua esse papo. No próximo vídeo eu irei trazer uma elucidação acerca do segundo tipo de fonte dos sonhos, tá bem?
Muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui no comentário do vídeo em destaque, você vai encontrar aí informações adicionais, como o meio de contato comigo, que é por e-mail, mas você encontra o meu Instagram. Uso muito essa ferramenta para também disseminar informações, conhecimentos e por aí vai. Então, se você quiser me seguir, fique à vontade. E você vai encontrar também por aí, nas informações adicionais, tanto na descrição do vídeo quanto no comentário em destaque, os meus demais canais aqui na plataforma do YouTube, tá bom? Obrigado e até as próximas gravações.